noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite, meus caros amigos. Hoje, Boa dia 13 noite. de agosto, egrégora gratitude, temos a grata satisfação de receber mais uma vez a Inês Ferreira para fazer a nossa vibração e, pela primeira vez, a doutora Patrícia Sakai já esteve aqui conosco quando o maridão veio bater um papo conosco. Mas a Patrícia é uma nutricionista ímpar que mescla muito de autoconhecimento, de espiritualidade, enfim. Ela depois vai se apresentar, vocês conhecerão não só uma excelente profissional, como um ser humano de muita luz. E, além de tudo, é uma poderosa, né, Patrícia? Para quem está achando estranho isso, eu, ela, o Walter e o Edenilson, que está aqui, nós fizemos juntos um treinamento alguns anos atrás e nós éramos da mesma equipe nesse treinamento. E o nome da equipe era Poderosa, né? Então, a gente se Uma trata vez poderosa, sempre poderosa, né? sempre poderosa, com certeza. Eu ia. Será que a minha mente vai falhar? Eu queria contar um caso para vocês que eu vi hoje, mas. Está me fugindo um pouco, eu vou lembrar melhor, depois no decorrer da noite eu conto para vocês. Inês, a palavra é toda tua, a hora que você quiser que eu coloque a música, você me avisa. Muito obrigado por estar conosco. Uhum. Boa noite a todos. Eu gosto muito de poder estar conduzindo a vibração. Para mim é muito importante, né, sentir essa energia, conduzir, né, para que a gente possa formar essa egrégora de amor, que é a grande proposta do nosso grupo. Transcender a nós mesmos, né, nem que seja nesses minutos, nesses momentos que a gente está junto. É um momento que a gente tira, não para o nosso corpo físico, mas para a nossa alma, para o nosso espírito, e poder emanar, né, amor, carinho, a certeza de que somos luz, de que tudo é luz, e que estamos trabalhando, né, para isso, nesta vida. Então, se você quiser pôr amor à música, eu agradeço. Eu convido a todos que fechem os olhos, procure uma posição cômoda, confortável. Vamos sentindo a vibração desta música, dessas notas. Nós também somos vibração neste momento, respirando bem lentamente, profundamente. Respira, segura um pouquinho. 1, 2, 3. Respira bem lentamente. Esvazia todo o seu pulmão. Vamos repetindo mais uma vez. Respira profundamente. Enche o máximo que puder os seus pulmões. Segura 1, 2, 3.
Expira, soltando o ar lentamente. Mais uma vez, expirando profundamente, enchendo os pulmões. Segura 1, 2, 3 e expira. Tranquilamente, amorosamente. E vamos sentindo a nossa energia se entrelaçando em amor. Cada um vai sentindo a cor, colocando cor nessa harmonização. Vamos sentindo o azul, violeta, o dourado, o verde. E essa energia vai se expandindo. E ela vai se expandindo, se expandindo. Vamos sentindo cada um de nós formando esta egrégora, esta energia, que ao nos aproximar vai se tornando cada vez maior. Já não estamos mais aqui. Estamos nesse estado vibracional de amor, nesse estado vibracional de saúde, de alegria, esse estado vibracional que nos eleva, nos faz sentir leves, felizes, plenos. É uma energia poderosa do amor, da alegria, da saúde, da confraternização, da união. E essa energia se expande muito longe. E ela vai se tornando cada vez maior. E assim, todos nós unidos, nessa fraternidade, nessa egrégora, nesta casa que estamos cada um de nós ajudando a criar. Onde aqui encontramos paz, onde aqui encontramos harmonia. Vamos colocando os nossos irmãos para que eles recebam esta vibração. Não somente eles, mas a gente vai emanando também para a sua alma, para o seu estado emocional, pelo corpo físico, no ambiente onde quer que eles estejam. E essa energia vai tomando conta de tudo, até da parte física. E ela vai ficando impregnada em todos os cômodos, todas as pessoas que estão ao lado deles, vibrando harmonia, vibrando saúde, vibrando alegria, transformação. Ver dessa luz maior que cada um de nós é capaz de estar conectado e sermos essa luz, emanarmos essa luz. E agora vamos orando, falando, dizendo o nome de cada um desses nossos irmãos. E essa energia vai envolvendo o nosso planeta, todos os continentes, todos
os países, Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, envolvendo os estados, as cidades, envolvendo os bairros, cada um de nós, essa harmonia, sentindo essa luz invadir todos os lares, todos os corações, essa luz que emana de cada um de nós e se une com essa energia maior, envolvendo os nossos lares, nossos sentimentos, essa conexão divina todos os dias da nossa vida. Agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui unidos para esse trabalho, para esta assistência. Que assim seja, graças a Deus. Boa, né? Gostosa, né? Uhum. Relaxante. Ela fala muito gostoso. Guarda, Renato. Estou voltando agora. Estou voltando agora. É, Júlia, Júlia Chioridi, eu queria pedir para você fazer o agradecimento para Inês, em nome do nosso grupo. Será que é muita ousadia minha ou posso contar com você? Nossa, a gente fica muito honrado, um prazer. Oi, Inês, boa noite. Boa noite, meus lindos. Abre um pouco a Abração. câmera. Já com saudade de vocês aí. Ai, nem fala. Gratidão, viu, Deixaram Inês? muita coisa boa, pode ter certeza. Muito amor, viu? Sim, Obrigada. foi uma, foi uma vibração muito forte, intensa, muito, né? É, e, e muito obrigado, gratidão pela contribuição, né, de enviar a cura, o amor, nesses dias difíceis, né, só de notícias ruins. E aqui acho que é uma ilha, né? É uma ilha mas de boas intenções, bons amigos, boas ideias, né, filho? Muito obrigado, viu, Inês? Gratidão. Em nome do Mais Atitude. Ai, Marcos, vocês são demais. Eu tive o prazer de estar perto deles e posso falar que eles são luz, eles são luz. A Júlia é uma menina com uma vida tão intensa, tão poderosa, tão inteligente, sensível. Vocês me inspiram, pode ter certeza. Eu que agradeço a oportunidade,
Eu gosto muito mesmo e sem vocês, né, sem a união, a força de cada um de vocês não seria possível. A gente Ah, sente essa força, estarmos juntos é muito importante. Gratidão pela oportunidade. E bem-vinda, Patrícia Sakai, essa linda, poderosa mesmo, transformadora. A vida para ela não é brincadeira, né, Paty? É coisa séria, mas também com muita leveza, muito amor, obrigada. procurando essa conexão, né? É muito lindo esse trabalho e a gente sabe que ele é para mais de uma vida, né? E a gente carrega mesmo, né? A alma é a nossa sacolinha, vamos dizer assim, né? E a gente precisa ir lá, limpar, sentir, colocar sentimentos novos para que a gente possa ir cumprindo, né? Gratidão, viu, por estar aqui, gratidão, Marcos e Júlia, Renato, e a todos os amigos que participaram juntos, né, nessa força. Obrigada. Que lindo. Patrícia, você me dá um minutinho só para me contar a historinha que eu prometi para vocês? Uhum. Porque a Inês comentou que a Júlia é luz, né? O Marco é luz, e são mesmo, porque eles intuíram o que eu ia falar. Porque o Marcos comentou de ser uma ilha, né? E eles nem imaginavam que eu iria convidá-los para fazer o agradecimento, a gente não conversou sobre isso, né? Mas a historinha que eu ia contar para vocês é que hoje eu estava na rua dirigindo e aproveitando para escutar uma palestra, um podcast, na verdade, onde um entrevistado representava uma escola esotérica, tá? Não importa qual seja, não vem ao caso. E esse entrevistado, ele estava dizendo que na escola deles, né, eles acreditam que uma das missões humanas é evoluir para se tornar um ser como Cristo, por exemplo. E que a Igreja Católica, né, olha eles com maus olhos, porque ela não aceita que alguém possa achar que vai se tornar um Cristo, né? E aí ele dizia assim: poxa, você não acha que Cristo, o ser maravilhoso que ele era, se ele descobre que existem 20, 50, 100 outros Jesus Cristos aqui na Terra, ele não ia ficar feliz? Você acha que um ser como aquele, ele tem um egoísmo de achar que ele é o único que pode ser grande, né? E aí, quando eu abri a sala de hoje e começaram a chegar vocês, eu comecei a ter esse exato sentimento, sabe? Cada um de vocês num ser muito grandioso, em busca dessa luz, dessa evolução. E aí o Marcos comentou das notícias ruins que a gente ouve, né? E aí eu deixo aqui uma lição de casa para cada um de nós. Eu tenho convicção que cada um de nós que se propuser a eleger 3 nomes dentro da família, dentro dos amigos, das pessoas que conhece, que você acredita que seriam 3 pessoas que estão trabalhando na sua evolução para chegar a ser um ser de luz. Vocês não teriam dificuldade de encontrar essas 3 pessoas. Não vou nem aumentar o número, 3 pessoas que vocês parem para pensar. Não importa se é pai, se é mãe, se é irmão, se é amigo de trabalho. Se cada um de nós pode eleger essas 3 pessoas, e cada uma dessas 3 pessoas receber a incumbência de eleger as suas 3 pessoas, mais ou menos como aquele filme da Corrente do Bem, né? Vocês imaginam a quantidade de milhões de seres que estão trabalhando para se iluminar, para evoluir,
para se tornar maior, ou pelo menos para não ser motivo de notícia ruim, né? Então, nós somos a ponta de um iceberg, né? Um grupo, hoje estamos com 26 janelinhas, algumas delas têm duas pessoas, então vamos colocar que estamos em 30 pessoas aqui na sala, que vamos eleger nos nossos pensamentos 90 pessoas, que vai ser 270, que vai ser, enfim, nós somos a maioria, nós somos a maioria. Eu tenho certeza que se vocês tivessem que eleger três pessoas que vocês conhecem que sejam muito mal, só do mal, vocês teriam mais dificuldade do que encontrar as pessoas do bem, né? Então, eu quis compartilhar isso com vocês hoje, porque esse é o sentimento de quem vem toda quarta-feira encontrar pessoas como vocês, que cada um dentro da sua família, do seu trabalho, da sua religião, da sua vida, está buscando se melhorar, está buscando fazer essa doação de energia, de amor e de luz, está buscando conhecimento, como vamos receber hoje, né? Então, meu muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Inês, Marcos e Júlia. E Patrícia, seja muito bem-vinda. A palavra é toda sua. Boa noite. Obrigada. Obrigada, gente. Nossa, estou emocionada aqui com essa vibração, né? Com essa energia boa e o que eu vou falar hoje tem muito a ver com isso, né? E começamos bem. Eu queria, posso, compartilhar a tela? Sim, Você me autoriza? te coloco de co-host já. Tá. Então, eu sou a Patrícia Sakai, nutricionista, né? Eu me formei em 2004, né? E desde então eu venho buscando formas para ajudar mais as pessoas, né? A se alimentarem melhor, a entender como o corpo funciona, porque a alma está aqui dentro, né? E como é que eu estou cuidando da casa da minha alma, né? Então, vou me apresentar aqui. Peraí. Tá vendo? Vocês estão vendo a tela? Sim, Ok. ok. Então, eu me formei, no Paraná, me mudei para São Paulo e continuei estudando, né, sobre alimentação. Conheci o Renato no treinamento de liderança, conheci o meu marido Walter, que está aí, que vocês estão vendo, o Ed, né? A gente fez parte do mesmo grupo, como o Renato falou. E nesse treinamento, a gente descobre qual é a nossa missão aqui na Terra, né? E veio para mim, eu já fiz vários desses treinamentos, né? Como treinanda, como lindinha, como anjo, enfim, todos eles a mesma missão, né? Se fortalecendo, né? E eu descobri que a minha missão nessa Terra é transformar a vida das pessoas através da alimentação. E se eu conseguir hoje transformar uma vida com o meu conhecimento, eu tô dentro da minha missão, tô cumprindo com ela, tá? Então, antes de começar a falar sobre alimentação, né, que as pessoas às vezes têm um pouco de receio, né? Falar, ai, nutricionista vai me proibir, vai falar para não comer isso, que não pode comer aquilo, mas não se trata disso, né? Então, eu quero desconstruir esse tipo de sentimento que as pessoas têm, né? Então, antes de começar a falar sobre alimentação de fato, quero fazer uma reflexão com vocês. Gostaria de que vocês pensassem aí, se alguém está com um caderno, quiser anotar, como que você está em relação ao seu corpo? O que você sente como quando você se olha no espelho, né? Você tá triste ou tá em paz? Né, com o teu corpo. E aqui eu fiz de propósito o mesmo corpo, porque não se trata de um corpo magro, né? Se trata de como você se sente quando você se olha, né? E com a comida?
quando você vai comer, como você se sente? Nossa, comida gostosa, delícia, ou, né? Ou credo, que comida mais sem graça, salada, né? Tem gente que come feliz e depois que come fica triste. Fala, meu Deus, por que eu comi tudo isso? Como que é o seu sentimento quando você come, antes de comer e depois de comer? E por último, opa, e por último, como você está com você mesmo, né? Quando você olha para a tua vida, tuas escolhas, o teu trabalho, teus amigos, né? Como que você tá em relação à sua vida, a você mesmo, né? Tá bem, tá pleno ou tá triste com as suas escolhas? Depois dessa vibração, tá todo mundo em paz e bem, né? Tenho certeza. Mas isso tá o tempo todo ou é só de quarta-feira essa hora, né? E por que essas perguntas? O que que tem a ver com alimentação? Essas três perguntas eu vou fazer de novo no final. E eu quero que vocês anotem de novo para ver se mudou alguma coisa, tá? Por quê? A gente sabe que a nossa vida, ela é feita de escolhas, tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui um vídeo para vocês assistirem e refletir um pouquinho sobre isso que eu vou falar agora. Peraí. Dá para ver essa tela? Beleza. Peraí. Essa tela está dividida em dois. São duas vidas da mesma pessoa, um de cada lado. E aí eu quero que vocês reflitam sobre isso. Patrícia, o vídeo não está rolando. Oi? Precisa dar o play no vídeo. Ué, não tá indo? Não. Peraí. E agora? Ainda não? Agora ele foi e ele está sem som. Tudo bem, eu vou fazer sem som, Tá. tá? Então Vou até reinicia voltar aí. aqui. Beleza. Voltar aqui, vou deixar sem som, que deve ser ele que tá travando. Tá. Então aqui tem duas telas, né? A mesma pessoa vivendo vidas diferentes desde a infância, né? Um é sedentário, o outro é ativo. A alimentação é diferente. Um senhor amarrando o sapato para caminhar, o outro colocando o chinelinho lá no hospital, andando de bike, o outro na cadeira de rodas, brincando com a netinha, ou sendo cuidado para se alimentar, arrumando a gravata para sair com a esposa, ou o oxigênio para a esposa cuidar no hospital. E aí, qual é a vida que a gente prefere ter? Né? Tem uma história que eu gosto de contar, que é assim, imagina que a gente está aqui todo mundo com 30 anos de idade. E vamos todos a gente vai combinar o seguinte, eu vou falar assim para vocês. Daqui, não sei se vocês já ouviram, né, uma médica geriatra que contou essa história. Ela fala assim: "Vamos combinar que daqui 30 anos nós vamos nos reencontrar e vamos nos mudar para o deserto do Saara, todo mundo junto. E a gente não volta mais." 30 anos se passam e a gente vai lá no aeroporto, mala e cuia, vamos embora pro deserto. Chega lá no deserto, você começa a andar,
e tem dificuldade, porque é muita areia. Fala, meu Deus do céu, eu não consigo andar nessa areia fofa, minhas pernas doem aqui. Aí eu falo, ué, você não sabia que a gente vinha pro deserto? Que aqui era areia o tempo todo? É, eu sabia, mas eu não me preparei para isso, né? Não me exercitei, não aguento. E durante o dia um calor de rachar. E tinha gente falando assim, meu Deus, como é quente esse lugar? Ué, você não sabia que era quente o deserto? Verdade, já ouvi dizer. Mas eu não trouxe nada para me proteger de tanto calor. E à noite um frio, frio, frio que, meu Deus, da onde vem esse frio? Que o deserto à noite é muito frio. Você não sabia que à noite era frio aqui? Eu já ouvi dizer, mas também não me preparei. Algumas pessoas não conseguiram sobreviver lá. Algumas sim. Quem conseguiu? Quem se preparou? Então, é sobre isso. O deserto do Saara é a nossa velhice. É um lugar que a gente vai. Não tem como não ir. E como você quer chegar lá, né? Quer chegar lá dependendo dos outros, preso dentro de um hospital, não podendo brincar, não podendo comer sozinho, né? Ou sozinha. Como que a gente quer chegar lá no final da nossa vida, né? Então, vou compartilhar de novo. Quando eu falo que. Espera aí, gente, desculpa. Imagina que essas bolinhas aqui representam cada bolinha dessa um mês de vida que a gente tem. Então a gente nasce, né? E tem um mês de vida, 2 meses, 3 meses. Isso aqui representa uma pessoa com 100 anos de idade. E aqui, uma pessoa que já pintou todas essas bolinhas e já está com 70 anos de idade. Para chegar aos 100, quantas bolinhas faltam para pintar aí? E cada mês que você vive, você quer viver como, né? Então, isso aqui é uma estimativa de tempo de vida que hoje em dia está se estimando 120 anos, porque a gente quer ir, mas não consegue mais. Tira um órgão, tira o outro, toma remédio, faz uma cirurgia, e a gente fala, meu Deus, me leva, eu não aguento mais isso. Não dá, não é a hora que a gente quer, né? Então, a reflexão é, daqui para frente, como que eu quero viver? Não dá para voltar no passado, mas dá para a gente ir daqui em diante, tá? Então, eu vou falar uma coisa que a gente sabe, né? Que o estilo de vida que nós temos, né? Ela pode estar relacionada com obesidade ou desnutrição, diabetes, as doenças, né, do coração, doenças do trato gastrointestinal, estômago, intestino, fígado, esôfago, né? Tem muita gente com, como chama? Esqueci. Esofagite, enfim. Problema de tireoide, colesterol, depressão ou ansiedade e câncer. Tudo isso está relacionado com o estilo de vida que a gente tem. E nós sabemos que, conforme a nossa alimentação, isso pode trazer saúde ou doença. E eu não estou falando que não pode comer doce, rosquinha, refrigerante. Eu estou falando que a maioria das vezes em que você vai se alimentar, se for isso, né, os industrializados, excesso de açúcares, a gente vai desenvolver doença. E se a maioria das refeições forem mais saudáveis, vamos desenvolver saúde, né? Aí tem gente que vai falar assim para mim, mas e a genética? Porque eu tenho pai e mãe com doença, com colesterol alto, com problemas de diabetes, com câncer. A genética me puxa para esse lado, né? Mas eu vou falar uma verdade. Genética para desenvolvimento de doença, ela é responsável por uma porcentagem muito pequena. Acho que no máximo 20% das doenças a culpa é da genética. Então, quem é que traz a doença? É a epigenética, tá? Então, o que a gente faz com a nossa vida é que desenvolve a genética. Então, a genética é como se fosse, vamos supor, um interruptor de luz. Todo mundo tem lá a luzinha que vai acender para a doença. Vamos supor, diabetes. Eu tenho um interruptor de luz para diabetes, tá? Que tá aqui. Se eu não apertar o dedinho aqui, eu não vou desenvolver. Então,
O dedinho é a epigenética. Então, eu posso ter a genética, mas quem faz a doença aparecer é o dedinho que aperta o dedo. E esse dedinho que aperta o dedo pode ser de duas formas. A externa, que eu coloco o que está fora do meu corpo para dentro do meu corpo, e tenho a interna, que ela já está lá dentro do meu corpo, tá? Então, colocando nesse exemplo aqui, imagina que é o mesmo cara com a mesma genética. Vamos colocar aqui irmãos gêmeos idênticos, que ele era um e virou dois óvulos, né? Então, um tem uma vida diferente do outro. Ele é ativo, né? Pratica exercício, ele come comida de verdade, né? Ele sai pra rua. O outro fica mais dentro de casa, tudo fechado, só recebendo a notícia ruim e se alimentando mal. Os dois têm a mesma genética, o mesmo interruptor de luz, né? E aí tem lá o botãozinho da pressão alta, porque meu pai e minha mãe têm, eu herdei, tá lá. Eu tenho o botãozinho do câncer, né? Tá lá geneticamente. E eu tenho o botãozinho que eu apertei lá o dedo. Obesidade. É a genética que me trouxe obesidade ou foi o meu hábito, a minha epigenética que trouxe? Tá? Então, é sobre isso. Não vamos culpar a genética para tudo. Vamos nos culpar pelo nosso estilo de vida, né? Então, vou fazer uma outra reflexão aqui. A gente, para ter resultado, para a gente conseguir fazer o que tem que ser feito, essa pergunta é muito importante. Você quer ser saudável, ser um magro, não um magro, mas ter um peso saudável, né? Você quer ser saudável em relação ao corpo ou ao peso, ou você quer estar? Porque tem uma grande diferença de ser e estar. Muitas pessoas falam assim: eu quero estar magro para o final do ano e no casamento da minha filha, para caber no vestido. Aí você vai lá, faz tudo e consegue. Quando chega lá, acabou a festa, no mês seguinte engorda tudo de novo. Por quê? Porque você não tá mais, o estado muda. O estar é um estado que muda. Posso estar hoje, amanhã não estou mais. E se eu falar assim, eu quero ser magro, eu quero ser saudável, isso ninguém muda. Quando você define isso na sua cabeça, você consegue fazer o que tem que ser feito, né? Então, eu sou filha da minha mãe, por exemplo. Eu sou. Ela pode mudar de estado, mudar de país, morrer e eu continuo sendo a filha dela. Eu estou namorando fulano. Eu estou. Mês que vem eu posso não estar mais. Daqui a um ano eu posso estar de novo. Então é um estado que muda. Eu quero que vocês entendam que para ser, o que que você precisa, né? As pessoas falam assim, né? Ah, eu já fiz muita dieta porque eu quero, né, emagrecer. Eu quero melhorar o colesterol, quero melhorar a diabetes, enfim. Aí entra na dieta, fica bem magro, é um estado. E aí, depois disso, volta com mais peso que estava antes. Falei, cara, não funcionou aquele tratamento. Por que que não funcionou? Porque você não queria ser, você queria estar. E sim, você estava depois, você não estava mais, né? Quantas vezes isso acontece? Quantas pessoas, né, a gente conhece e já aconteceu isso, né? E é essa a resposta. Para que você consiga ser, de fato, o que que a gente precisa ter? Apenas duas coisas, tá? Um, propósito. Eu tenho que querer muito isso. Eu tenho que entender o porquê que eu quero isso, né? E esse propósito tem que ser forte. Não é assim, porque se eu sair e perguntar para todo mundo que tá aqui hoje, temos aí 26 pessoas mais, porque tem gente que tá em mais pessoas. Quem aí quer ser saudável? Quem aí quer ter um peso legal, saudável? Eu duvido que alguém vai falar assim, eu não. Eu quero ser doente, quero tomar um monte de remédio, quero fazer cirurgia e morrer cedo. Ninguém vai falar isso. Ué, por quê? Ninguém vai falar isso.
Então, o propósito está aí, mas o propósito tem que ser muito forte. E quando você tem isso forte, ninguém muda. Pode vir o Natal, Ano Novo, férias, você pode estar no Brasil ou na China. Você vai fazer. Tem um cara que ele pesava 100, 120 quilos, 160 quilos, médico. E aí ele falou assim, um dia tava vendo foto, e aí ele falou pra esposa dele, falou assim, amor, eu tô gordo nessa foto. Aí ela falou assim, não, você sempre foi assim, eu te conheci assim. Nossa, meu Deus do céu, não, isso não tá certo, eu vou mudar. Propósito. Mudou a mente dele, falou, quero mudar isso. Aí ele fez, né, uma alimentação diferente, fez exercício, fez tudo para ser o que ele queria ser, né? E aí ele emagreceu mais de 100 quilos. E se passaram 2 anos quando essa pergunta foi feita para ele, ele estava magro ainda. Aí perguntou, o que que você faz para continuar magro desde então? Você emagreceu faz um bom tempo e ainda tá. Propósito. Ele respondeu: propósito. Todos os dias eu acordo, tomo a minha dose de propósito e sigo o meu dia. Ninguém vai mudar o que eu quero. Então é sobre isso. O propósito tem que ser forte, tem que vir do teu coração. Não é fulano nem beltrano, nem o médico que quer, é você. Beleza. Com isso, como que eu consigo ser com consciência, conhecimento? O que que eu faço para ser? E hoje eu vou passar algumas orientações que vai trazer consciência para vocês e vocês vão conseguir entender, né, com causa, porque às vezes fala assim, eu sei que tem que comer menos, mas por quê? Né? Então, eu vou dar o meu melhor. Rê, quando eu tiver que parar, você me fala, porque a aula tá. Eu enxuguei, mas eu não sei se eu vou dar conta de falar tão rápido algo tão importante, mas você me avisa, a gente para. E vocês podem me perguntar alguma coisa se tiverem dúvida. Fica Eu vou tranquilo. passar 4 orientações nutricionais que envolvem a epigenética externa, ou seja, o que está fora do meu corpo e eu vou pôr para dentro dele. Primeiro, como que tá a mastigação de vocês? O que que a mastigação tem a ver? Aqui tem um amendoim que ele tá, né, inteiro, pouco mastigado e muito mastigado. Como que é o alimento? Como fica o alimento quando vocês comem? Então, eu tô grande aí para a tela de vocês, né? Agora o assunto vai começar. Eu vou colocar aqui nesse quadro, gostaria que vocês vissem em tela grande, o caminho da comida, tá? Então, nós temos aqui a boca, você coloca o alimento na boca, ele escorrega pelo esôfago, vem para o estômago e depois vai para o intestino. Esse aqui é o caminho da comida. Vocês precisam entender, como se tivesse câmera dentro do corpo, pra vocês entenderem o caminho que a comida faz. Nós temos 3 momentos de digestão que é muito importante. Primeiro, a boca, com a ajuda dos dentes. Segundo, estômago, com a ajuda de um ácido que temos aqui, que é o ácido clorídrico, que é como se fosse dente no estômago, ele quebra mais um pouco. E por último, o primeiro pedacinho do intestino que está ligado com o estômago, que ele tem mais ou menos esse tamaninho aqui. O resto do intestino, daqui para baixo, não digere comida mais, a comida só caminha. E se eu pegar o intestino de vocês e esticar, vai dar mais de 7 metros de comprimento, tá? Então, aqui só tem 12 centímetros. Nós temos 3 momentos importantes para quebrar a comida em pedaço menor. Então, vamos imaginar que tudo que vocês comem é um colar de pérolas, tá? Todo alimento são várias bolinhas juntas, formando um cordão, tá? Então, uma carne são várias bolinhas de aminoácido, um pão, várias bolinhas de açúcar, né? A gordura, várias bolinhas de ácido graxo. Então, entra assim na sua boca. Quando você põe na boca e mastiga esse alimento, você faz a primeira quebra da comida. Ela quebra em pedaços menores, tá? Engoliu, quando a comida cai aqui, o ácido entra em ação. E aí ele vai fazer a segunda quebra desse alimento. A comida, toda vez que entra aqui no estômago,
essa porta fecha, e ela fica aqui 3 horas fazendo digestão, quebrando, tá? Então, ele consegue fazer uma quebra desse alimento. Essa portinha abre e a comida cai aqui. Quando ela entra aqui, algumas enzimas estão sendo lá produzidas enquanto se mastiga para mandar lá para baixo. Olha, tá comendo carne, joga lá a enzima que quebra a carne. E quando a comida chega aqui, termina a digestão do alimento. E o ideal é que a comida fique assim, em uma bolinha única, caminhando por todo o teu tubo digestivo até o ânus, tá? Por quê? Aqui dentro da parede do intestino é assim, ó, como se fosse um monte de pelinhos, tá? E eu vou representar aqui com as minhas mãos. Eu tenho aqui um tubo onde é como se fosse um dedo coladinho no outro, formando um tubo gigante. Aqui dentro é um carpetinho cheio de pelinhos, que são as microvilosidades. Então, o alimento, quando ele cai aqui, essa parede interna reconhece esse alimento e diz assim: olha, essa pessoa consumiu uma carne. Eu estou enxergando aqui uma digestão perfeita de uma carne, é um aminoácido. Ok, o que tem de bom aqui nesse alimento? Por exemplo, ferro. Dizem que carne tem ferro, né? O nutriente dele. O ferro vai ser absorvido pelo corpo. Então, essa parede fala assim: o ferro pode vazar e ir para o sangue dela. Por quê? Coladinho aqui com a parede do nosso intestino, tá o nosso sangue. Então, o que tem de bom aqui no alimento vem para o sangue. Então, o ferro da carne vai para o sangue, sai dessa parede, vai para o sangue. Você vai fazer exame de sangue e o ferro tá bom. Nossa, você não tem anemia, você tem ferro bom? Tenho. Minha digestão é perfeita, a carne que eu como vai lá pro meu sangue. Beleza. Mas tem também coisa aqui dentro que não é bom, que é uma toxina, uma bactéria, micro-organismos, algumas coisas que não são boas. Essa parede interna fala assim: coisa ruim fica aqui dentro. Por quê? Quando essa pessoa fizer cocô, eu vou derrubar a porcaria lá no vaso sanitário. Então, essa é a função da parede do intestino: mandar para o sangue o que é bom e mandar para o vaso sanitário o que é ruim. Tá, mas o que que isso tem a ver com a mastigação? Vamos lá. Você tá com pressa, você tá comendo em pé, na frente do computador, trabalhando. Nossa, eu não tenho tempo, preciso comer rápido. Engole a comida grande, sem mastigar direito. Como naquele desenho, deu 2 mordidas e puf, engoliu. A comida grande aqui, o que acontece? Quando a comida tá aqui grande, esse ácido não dá conta de quebrar pequenininho, porque tá muito grande. Ele vai falar assim: o que que aconteceu com essa comida que tá desse tamanhão? Ah, é porque a pessoa engoliu a comida sem mastigar. Beleza, ele não vai conseguir quebrar muito, ele vai fazer uma quebra máxima que ele pode. Essa comida fica 3 horas aqui dentro. E aí ela começa a azedar e soltar um gás. Esse gás azedo pode voltar para cá e a gente ficar arrotando ou com refluxo, com azia. Nossa, tô com azia. Nossa, tá queimando. Comida mal digerida voltando para cá o ácido. Esse ácido pode machucar a parede do estômago, gastrite. E aí ele começa a fermentar e pode crescer. Ele forma um gás e cresce a barriga. Você fica com a barriga dura, né? E grande. Fala, meu Deus, olha o tamanho da barriga. Comida mal digerida, fermentando e crescendo e azedando. Tudo bem. Vamos mandar a comida assim mesmo pro intestino, porque é o máximo que a gente quebra. Então, quando ele quebra aqui, ele vai quebrar só um pouquinho. Abre essa portinha, a comida cai aqui. Primeiro, passou tão rápido na boca que eu nem sei que alimento que é esse. Então, manda qualquer enzima que tem aí, porque eu não sei o que que é. E essa enzima também não vai ser eficaz e vai deixar a comida mal digerida aqui. O problema que acontece aqui também acontece aqui. A comida grande aqui também fermenta, azeda e começa a entrar em estado de decomposição, alimentando uma população de bactéria aqui
que tem até nome, putrescina, cadaverina, elas adoram comida mal digerida. Essas bactérias ruins que tem dentro do intestino inflamam a parede do intestino e furam. Faz um buraquinho aqui, como se fosse uma mangueira furada. Então a parede do intestino não era para ser assim, ela ficou assim, aberta. E aí que tá o problema. Coisa ruim que tá aqui dentro começa a vazar pro seu sangue. Então o sangue, ele se nutre de toxina, bactéria e micro-organismos. Coisa boa que você comeu, alguma coisa vai ter bom ali. Que você conseguiu até, né, quebrar. Coisa boa que tá aqui, não vai conseguir passar porque tem uma competição muito grande de toxina e ele vai acabar se perdendo no vaso. Tem muita gente que toma suplemento, fala assim, gente, eu tomo suplemento o ano inteiro, eu faço exame e não melhora. Por quê? Porque você está eliminando no cocô todo o suplemento que você está tomando. Para você conseguir absorver o nutriente, a vitamina, os minerais, você precisa ter a mangueira íntegra, fechada, funcionando, com a parede interna com um poder de escolha. Olha, vai para lá ou vem para cá. Quando você tem uma má digestão, a comida aqui alimentando bactéria ruim, se perde toda a função, abre barreira e vaza. Então, a mangueira, quando você abre, o ideal é passar para o outro lado. Aqui você abre, vaza tudo pro seu sangue. E esse sangue nutre todo o teu corpo. Ele sai via intestino e vai pro corpo inteiro. E aí ele vai lá e afeta coração, fígado, rim. Aí você fala, gente, eu tenho problema de pressão alta, diabetes pela genética. Não, é porque você não mastiga, né? Então, esse desenho aqui vai representar a parede do intestino na parte de dentro. Então, eles fizeram um corte na parede do intestino. Aqui são os dedinhos colados um dentro do outro. Aqui em cima é onde anda a comida. E aqui embaixo a corrente sanguínea que está ligada com o seu intestino. Vamos imaginar que essa bolinha azul é toxina, é coisa ruim. E a bolinha branca é nutriente, é uma vitamina, você é coisa boa pro teu corpo. Quando você tem a parede do intestino fechadinha, só vai passar para o seu sangue coisa boa. Quando ela tá inflamada, ou seja, os dedinhos se separam, a porcaria vaza para o sangue. E coisa boa não consegue nem passar, porque já tá passando tanta coisa ruim que eu vou perder o nutriente. E o meu sangue se alimenta, se nutre de toxinas, bactérias e micro-organismos. Esse sangue sai do intestino, vai correr por todo o teu corpo e vai alimentar algum tecido, algum órgão, coração, cérebro, rim, pulmão, tireoide. Nossa, eu tenho hipotireoidismo. Como que tá a sua alimentação, né? Então, isso que eu chamo de inflamação. Enquanto o corpo está inflamado, a gente não tem saúde, tá? Melhor do que entrar com medicamento é melhorar a parede do intestino. Agora sim. Agora eu não preciso nem tomar remédio. Por quê? Porque minha parede do intestino está segura. E é um tubo tão comprido que é uma das maiores portas de entrada para doenças, para toxinas e bactérias e micro-organismos, tá? Patrícia, Oi. aproveitando a tua fala de agora, a Andréia escreveu aí no chat, ela está Hum. perguntando se uma parede do intestino furado pode se regenerar. Acho que é mais ou Ótimo. menos isso que você vai falar, né? Ótima pergunta, Andréia. Sim, pode. Graças a Deus, o nosso corpo é incrível e ele adapta rápido às mudanças, tá? Então, em 5 dias, você melhorando a alimentação, hidratação, sono, fazendo um monte de. O que eu vou falar hoje já vai fazer isso. Já vai ajustar. Em 5 dias, fazendo o que eu vou falar hoje, você já consegue fortalecer aqui a barreira intestinal, tá? Eu só não vou falar hoje ainda de alimentos, de fato, porque tem alguns alimentos que são inflamatórios, não adianta nada mastigar e só comer açúcar, por exemplo, né? Eu tô comendo só McDonald's, pizza, batata frita e refrigerante, mas bem devagarzinho. Não, tem que ser também a qualidade da comida. Você faz isso em 5 dias, você consegue fechar, tá? Tá, aí eu vou te fazer a pergunta reversa. Existem situações que o intestino fica furado de uma forma irreversível? Não. Não, dá para reverter. Ele se fecha.
Você melhora o teu estilo de vida, teus hábitos, a parede fecha, cresce esse cabelinho aqui, ó, de dentro. Quando a Uhum. gente é criança, ele é comprido, comprido, comprido. Conforme a idade vai passando, ele vai ficando carequinha, tá? O alimento também. Quando você melhora, né, sua alimentação, seu hábito de mastigação, e tudo mais, você volta a crescer esse cabelinho aqui. Ele cresce e cola, tá vendo esse grampeador? Tem suplementos que a gente pode tomar, né? Que também faz como se fosse esse grampeador, segura, não sai mais, tá? Então ele reverte sim, tá? Tenho muitos casos de pacientes que estavam sangrando. Eu tenho uma prima gastro que me indica muito paciente com doença do intestino que sangra todos os dias, não sai de casa porque evacua 10 vezes. Melhora a alimentação, conserte isso daqui e não tem mais esse problema. Então ele regenera sim, tá? Perfeito, obrigado. Para estragar é rapidinho também. Bom, então a reflexão é como é que vocês estão se alimentando? Com pressa, sem prestar atenção na comida de qualquer jeito? Ou com atenção plena, em paz e feliz? Então, 20 minutos é um tempo ideal para a gente fazer uma refeição. Larga tudo. Antigamente não existia computador, porque agora a gente tem que ficar preso a isso, né? Para tudo, faz como se fosse uma terapia, uma oração, uma vibração, joga energia boa para essa comida e põe para dentro com atenção plena, com mastigação adequada. Não precisa ser 20, 40 vezes, é até a comida virar uma pastinha, virou uma pastinha, engole. Porque pão é uma coisa, carne é outra. Não tem como limitar o tempo de mastigação. Tem gente que põe colherão, tem gente que põe colherinha. Ainda recomendo que coloque colheres pequenas e mastiguem bem. Vocês vão perceber que só de comer devagar, vocês vão emagrecer. Eu coloco isso em desafio para os pacientes. Eles falam assim, Pati, você não passou nenhuma orientação, só mastigação. É, eu já perdi 5 quilos. Por quê? Quando você mastiga, você sente mais o prazer da comida, mais o sabor, e o seu corpo, seu cérebro diz: para de comer, já estou satisfeito, não precisa mais de comida. E aí você consegue comer muito menos, tá? Então ajuda até a emagrecer, além de cuidar da saúde. Eu tenho um amigo nosso, né, o Anderson Pereira. Ele Tá. fez um teste. Ele falou assim: quero ver se funciona esse negócio. Ele fez um prato de comida, colocou bastante coisa. Arroz, feijão, normal. E aí ele comeu super rápido. Depois que ele terminou, ele falou assim: ai, gostaria de comer mais um pouco, mas tá bom aqui, parou. E aí, na outra refeição, ele fez a mesma, tirou foto para lembrar e colocou a mesma quantidade de comida e comeu bem devagar. Mas ele exagerou, ele enfiava o garfo assim num grão de feijão, botava na boca, soltava o talher e mastigava. Pegava mais um tiquinho de carne, botava na boca e mastigava. Ele falou: Paty, você não vai acreditar, eu não consegui aguentar o prato todo. Larguei ele pela metade, de tão devagar que eu comi. Então não é sobre só alimento, é sobre como você está comendo ele, tá? Então imagina como vai descer lá pelo teu tubo, que vai da boca até o ânus. Patrícia, Próxima. Oi. o pessoal está tão encantado com a sua explicação que, ao invés de ficar interrompendo, estão colocando no chat. Então, Tá. a Zaira falou que, com mudança alimentar saudável, o organismo desinflama e, nesse processo, tudo melhora. Aí, a Andrea te pergunta: por que nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro? Depois que você responder para a Andrea, eu coloco o Marcos para falar com você. Tá, é assim, nosso cérebro, ele tem uma conexão direta com o intestino. É como se tivesse uma chave e uma fechadura conectada. Como o cérebro tá, o intestino responde. Olha só, tô lá na escola, a professora falou assim: ai, precisa apresentar um trabalho na frente de todo mundo. Como é que eu vou fazer? Que vergonha. O intestino responde: ou você vai ficar com diarreia, ou você vai ficar preso. Ele responde às suas emoções, tá? Então, e o intestino não estando bem também prejudica o cérebro. Tem gente que fala, fica assim: nossa, faz 5 dias que eu não faço cocô. Você fala, cara, tá enfesada, a pessoa fica com o cocô preso e a toxina vai pro sangue, vai pro cérebro, você fica, meu, eu não tô aguentando, fala bom dia, caramba. Por quê? Porque o intestino tá ruim, a mente fica ruim. Então eles estão diretamente conectados um com o outro, por isso que é chamado de segundo cérebro, tá? Marcos, quer falar?
quero sim. É, não tem muito a ver, mas é sobre alimentação, né? Questão do dia a dia, assim, questão de fazer compra no supermercado, né? São muitas coisas assim que a gente ouve de notícias, leite, trigo, né? Embutidos, enfim, tem um monte de coisas que tudo parece que faz mal, assim, né? Então a gente fica essas informações fica cada vez difícil comprar, né? E aí a gente opta por lugares que vendem produtos naturais e tal, né? Mas é caríssimo, né? Um pouquinho que compra também ali, essas coisas mais naturais e tal. Aí na minha rotina, né? Eu tento comprar produtos orgânicos também, que é um pouco mais, mas também tem isso. E se isso é como é que fala? A gente fica muito neurótico, assim, né? Fica muito. Se realmente faz mal mesmo o supermercado, assim, né? Tipo, de vez em quando eu posso comer um salaminho, né? Assim, é, não, eu como carne, enfim. E, e que isso é uma questão, né? Se acho que parece que cria um certo terror. E aí, como aparece essa coisa assim de tipo logaritmo, né? Você vai ver um negócio lá de. Aí aparece tudo que é tipo de alimentação, falando de que não é legal. E outro dia eu estava pensando, acho que foi hoje, ontem, estava pensando que de onde surgiu essa questão de que a gente tem que tomar café da manhã, almoço e janta, assim, né? É um critério que é isso mesmo, ou se antes era assim mesmo, né? Acho que, assim, se era milhares de anos atrás, acho que não era assim, mas de repente ficou assim, e aí essa comida que a gente come não faz bem, e aí tem as farmácias que criam em volta do supermercado, ali no bairro que eu tenho, que eu tô aqui perto, tem umas 5, 6 farmácias em volta, né? Porque vai passar mal e vai ter que tomar remédio porque vai ficar doente. Então, é um ciclo meio maluco, né? Então vamos lá, você fez ótimas colocações e que estava até na aula, eu tirei pelo tempo, mas eu vou aproveitar e falar. Sim, alimentos industrializados, leite de vaca, trigo, são altamente inflamatórios para o nosso corpo, tá? Então imagina que a proteína do leite da vaca é uma corrente de proteína que o único ser que consegue fazer a digestão dele é o filho dela, o bezerro. O ser humano não consegue quebrar o leite da vaca, por isso que ele inflama, porque é o alimento grande, machuca o intestino, fura a mangueira. Ué, mas eu tomo desde criança a vida inteira, por que que nunca deu nada? Porque o seu intestino é comprido, ele tem mais de 7 metros. E quando a gente é jovem, os dedinhos de dentro são cabeludos. Então vai lesionando, 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 lesionando. Chega uma hora que a conta chega. Então, como o alimento mudou muito, eu tenho recebido muito paciente com 44 anos, uma média de 40 e 45 anos, já com 40 centímetros a menos do intestino porque inflamou a ponto de não conseguir pôr nada na boca, porque bota, tem que tomar alimentação por sonda, né, na veia, ou pendura um saquinho de colostomia na barriga pro cocô cair lá, porque não passa mais por aqui, inflamou, arregaçou. Por quê? Ah, mas eu tomo a vida inteira. Aí eu falo assim, para de tomar só pra gente ver. E aí é o caso da pergunta da Andrea. Os pacientes que eu falo, que eu oriento isso, não toma mais recupera. Teve um caso que tirou a bolsa fora. Ele voltou, engatou o intestino no outro porque recuperou, regenerou. O leite da vaca e tudo que veio dele é isso, tá? Inflamatório. O trigo novo que nós comemos há uns 30 anos para cá é inteiramente é duro, não quebra. Aquele pão que Jesus partilhou na Santa Ceia é diferente do pão de hoje. Aquele pão só tinha 3 proteínas de glúten que a gente comia e quebrava tudo bem. Veio uma praga e acabou, começou a acabar com o trigo e aí a produção de tudo que era com trigo no mundo começou a cair.
Aí um cientista foi lá, extraiu o DNA do trigo, fez um novo trigo transgênico, plantou, deu certo, cresce rápido, a praga saiu correndo. A praga olhou aquele novo trigo e falou: Meu Deus, isso não é mais alimento. Isso vai me matar. Acabou a praga. Só que nós não temos isso que a praga tem. A gente come, porque o gosto tá o mesmo. Na verdade, nem tá o mesmo. Antes você deixava o pão assim em cima da mesa, 2 dias depois estava estragado. Hoje você vai embora, viaja, volta, o pão tá inteiro, nem embolora, né? Então, o trigo novo que tem no Brasil, que há 30 anos estamos comendo, não quebra, é altamente inflamatório. E o que é industrializado, que você vê lá um monte de coisa que você não sabe se é de comer ou se é de passar no cabelo, né? E a gente tá comendo. É proibido? Não vamos enlouquecer. Eu não quero que vocês fiquem assim, meu Deus, vou morrer. Não, pode comer, desde que não seja prioridade no dia a dia. Se vocês conseguirem, de alguma forma, reduzir a quantidade, quando comer, não exagerar, não vai estragar isso aqui, não vai furar mangueira. O que vai furar mangueira é o hábito diário do consumo em abundância disso, tá? Então, isso é muito importante a gente saber que pode, sem exagero, um salaminho de vez em quando, ok, não tem problema. O duro é eu usar como uma base da alimentação café com leite e margarina e todos os dias um bolinho à tarde, sabe? Tá inflamando. Depois facinho, vai fazer o quê? Eu tomar remédio. E esse negócio de café da manhã também caiu por terra. Quando eu me formei em 2004, tinha isso, café, lanche, almoço, lanche, janta, existia isso. Agora não tem mais, você não é obrigado a comer 5 vezes no dia e nem três. Na verdade, a gente come quando tem fome. O ideal é, tô com fome? Tô, come. Tô com fome? Não tô, não come. Não é o relógio que manda na sua refeição, é o do corpo que vai te dizer se é para comer ou não, né? Então, tem dia que você acorda com vontade de tomar café, toma. Tem dia que você acorda sem, não toma. Hoje mesmo, eu e o Walter, a gente tá sem almoço e sem janta. Que a gente janta meio cedo, ele falou assim, e aí, vamos jantar, almoçar antes do egrégora? Eu falei assim, se tiver fome, sim. Se não tiver, não. E se a gente não comer, acabou, vamos dormir, que 10 horas da noite não é hora de comer, sabe? Então, assim, não é bem assim. A indústria alimentícia, a indústria farmacêutica estão ficando milionárias por conta de vender remédio e vender lanchinhos de intervalo, snacks, né? Não precisa, tá? É... André, o respondi. Roberto colocou uma pergunta no chat, mas como ele estava com a janelinha aberta, eu vou deixar ele te fazer a pergunta. Por favor, Roberto. Seu microfone está fechado, Beto. Então, a pergunta é sobre o leite da cabra, se tem a mesma propriedade do leite da vaca, se faz o mesmo mal. Não, da cabra não. Só o da vaca mesmo. O da cabra ele não tem essa proteína. A proteína dele é bem menor e a gente consegue quebrar. A gente não consegue quebrar a caseína, que é a proteína do leite da vaca. Tem gente que vem falar assim: ah, sem lactose é melhor, sem da lactose é pior. Porque a indústria alimentícia colocou mais porcaria dentro do leite para tirar, para quebrar a lactose e vender mais. Porque o problema não é a lactose, é a caseína, que é a proteína do leite da vaca, que o leite de cabra não tem. Tá? Então, É, quais os leites, né? Os leites vegetais não são inflamatórios, de soja, de arroz, de coco, né? De amêndoas, de castanhas, esses leites não têm o mesmo gosto da vaca, só tem a cor, mas não são inflamatórios, tá? Quer que dizer, bom, se a é pessoa uma salvação. tiver acesso a leite de cabra, pode consumir, que ele é mais saudável que o de vaca, é isso? E é isso, e como o Marcos falou, mais uma coisa, é mais caro, né? Produto natural, produto que faz bem para o intestino, que mantém a mangueira íntegra e fechadinha e funcionando, são os alimentos que você compra na feira, que Deus deu pra gente. Não foi o homem que fez, foi Deus que deu pra gente, tá na natureza, estraga rápido. Então, as verduras, as frutas, carne, frango, peixe, ovo, tudo isso são os alimentos que vão fortalecer mais a barreira, vão alimentar o contrário, as bactérias boas, né? É mais caro? É, só que você não vai comer 5 vezes no dia. Então, você economiza na quantidade, tá?
Bom, a Zaira colocou que ela é vegetariana há 20 anos. Esse ano ela passou a fazer uma alimentação sem glúten, sem lactose e sem açúcar. E que a diferença está sendo gigante para ela. E o Davidson pergunta: alimentos com menos componentes é o melhor a escolher? Isso evita os ultraprocessados? Sim. Sim, com quanto menos você vai lá na feira, tem um brócolis, lá não tem um rótulo que está escrito assim, aqui contém folhinha verde, cabo firme e cor verde. Não tem. Você bate o olho, já sabe o que que é, ninguém precisa te dizer. Agora, produto que você olha e fica assim, meu Deus, peraí, você quer de comer ou é passar no cabelo ou é de limpeza? Você nem sabe. Tem muito nome lá dentro. Você nem sabe para que que serve aqueles nomes. Um para conservar, um para dar cor, outro para dar crocância. Quanto mais nomes esquisitos tem o alimento, mais processado ele é, porque ele fica gostoso, saboroso, dopa o cérebro e vicia. E é isso que eles querem, que você compre, 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 coma, coma, coma e toma remédio, 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 e faz cirurgia, gasta uma fortuna só com essas coisas, né? Então, isso é verdade. Aí Então André isso está tem te um círculo perguntando. vicioso nesse negócio? Vira um Eu- círculo vicioso. Vira um círculo, e é estudado, eles estudam qual é o alimento que dopa o cérebro e a pessoa vicia esse, vamos vender. E fica tudo na altura dos olhos das crianças. Criança tá Ah, vendo lá um entendi. chips, um biscoitinho, lá o Bob Esponja. Mãe, eu quero esse, delícia. Ele lembra do gosto só de ver no rótulo. Isso é proposital, é para deixar Uhum. as pessoas viciadas e adoecidas, porque não consegue parar, tá? Entendi. Tá certo. Gratidão, obrigado. Nada. Aí a Andrea está perguntando o seguinte: quando se retira a vesícula, tirei a minha e me arrependi. Como queijo e ovo e tenho que ir ao banheiro. E aí? É, então, o consumo do queijo, na verdade, assim, tudo que a gente tem dentro do corpo é para estar lá, né? Aí o médico falou assim: ah, como é que eu vou tirar as pedrinhas de dentro da vesícula? Vai formar de novo. É melhor tirar a vesícula inteira, ela não tem função. Tem, ela tem uma função, senão a gente não vinha com ela. Então, o que que é a vesícula? É uma bolsinha que nós temos dentro do nosso corpo. Toda vez que nosso corpo produz bile, bile é detergente. A bile vai para essa bolsinha e ela fecha, fica lá. Quando você come alguma coisa gordurosa, detergente quebra a gordura, né? A gente vai lavar uma panela, a gente joga detergente ali para sair a gordura. Então, você comeu uma gordura, a bolsinha se abre e você derruba o detergente nesse alimento. Perfeito. O que está acontecendo? Por algum motivo, alimentação, genética associada com epigenética, né? Falta de suplementação, porque a gente às vezes não come o suficiente de verdura, só come processado e não nutre. Alguns nutrientes fazem falta porque até come, mas está furado. Forma pedra. Uma das coisas que aconteceu muito é essa dieta que todo mundo fala, ah, não como gordura, não como gordura. Eu não frito nada em óleo, porque senão a gordura, o colesterol, todo mundo ficou com medo da gordura. A bolsinha não abria, não tá saindo mais bile. Então o negócio, a bile fica aqui dentro em pedra. Aí o médico falou assim, eu vou tirar a pedra nada, eu vou tirar a vesícula. Só que aí você fala, e a bile? A bile tá lá. Todo dia o teu corpo produz uma quantidade de bile, só que ela derruba na hora que está sendo produzida. Então, às vezes, derrubou a bile e você comeu um negócio depois. Não tem, vai dar diarreia, você não vai conseguir quebrar, né? Então, dá para viver sem a vesícula? Dá, só que controla a alimentação. Você acabou de comer, usou a bile, e é o próximo. Calma, você não produziu ainda o próximo detergente. Você tem que esperar um pouco para comer de novo. A gente não tá dando esse tempo pro corpo, a gente tá comendo a cada hora, tá? E a diarreia é pelo queijo. Andréia, não acredito que seja pelo ovo, eu acho que é pelo queijo, por causa dessa inflamação. Mas eu sempre comi queijo agora da diarreia. Porque agora abriu. Agora você já chegou no nível que a parede do intestino não tá mais funcionando direito, de tanto que agrediu, É, tá? Zé Carlos agora, Patrícia. Por favor, Zé. Oi. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Boa É, noite. há um tempo atrás eu vi uma matéria do pessoal que fala da alimentação,
direcionada pelo tipo sanguíneo da pessoa. Porque o que você Uhum. falou aí da mastigação, alimentação saudável e tudo mais, isso eu procuro fazer já há um certo tempo e realmente eu me sinto muito bem, né? Não tenho a vesícula, que foi retirada há muito tempo atrás, porque ela estava com tamanho reduzido, o médico falou, olha, está reduzida, não está funcionando direito. Então, acabou tirando, mas não como muito, como pouco, mas eu vejo esse ponto que você começou a falar, eu lembrei e falei, será qual é a correlação do tipo sanguíneo, né? Ou direcionar a alimentação em função do tipo sanguíneo da pessoa. Na verdade, isso já há um bom tempo eles falam, porque quando a gente primeiro veio o macaco, veio os primeiros homens, e aí é, é, comia carne, né? E aí vieram outras pessoas depois deles, que aí começou a plantar, né? Então, o primeiro tipo sanguíneo, tipo O, são mais carnívoros, come e o corpo aceita melhor, né? O tipo B, né? Já são aqueles que vieram depois, que começaram a plantar, então eles aceitam melhor plantas e frutas. Então eu não acho que dá pra gente fechar numa regra nisso, porque não é só o tipo sanguíneo que a gente tem que pensar em toda o contexto, né, que veio de pai, veio de mãe, veio da etnia, né? Então, assim, o meu corpo, todo mundo que é do tipo O tem muita gente que é do tipo O e não suporta carne vermelha, né? Então, assim, eu não gosto de rotular e falar você é assim, assim, assado. Eu gosto de colocar entender um corpo como um todo, né? E a individualidade de cada um e respeitar isso, Tá? tá bom? Ok, obrigado. Agora o Tadeu, Patrícia. Vamos lá, Tadeu. Patrícia, eu fiz há um tempo atrás aí um bate-papo aqui parecido com o seu, falando mais ou menos do mesmo assunto. Só que você está tratando de outros assuntos, né? Focando mais no intestino. Muito bom. Então, com relação a esse seu amigo que você falou que comeu rápido e depois comeu devagar, né? Então, tem uma linha que diz o seguinte: uma substância no nosso corpo que diz quando a gente está saciado é a grelina. Então, o seu cérebro diz que você está com fome, seu estômago começa a se encher, você começa a se alimentar. Aí, esse hormônio, a grelina, diz para o seu cérebro: para, né? Já deu. Aí você para de comer. Só que se você comer muito rápido, não dá tempo de acontecer esse processo. Em média, 20 minutos, né, que demora. E então por isso que quando a gente come rápido, a gente come muito e acaba depois fica se sentindo, né, lá todo, né? E outra coisa, você falou do segundo cérebro, me lembrou também um dado que a dopamina e a serotonina são produzidas no intestino, a sua maioria. Então, durante muitos anos, se acreditava que era no cérebro, né? Tanto a dopamina como a serotonina. Eu não vou me lembrar agora dos números, mas coisa de, não é pouco não, é coisa acho que de 80% ou mais é produzida 90%. no intestino dessas substâncias. E o Marcos também perguntou para você se pode comer um salaminho de vez em quando, né? Então, quando a gente teve o nosso bate-papo aí, nós dividimos os alimentos em 4 classes. Então, tem o biogênico, que é o germinado, tem o bioestático, que é o cru, né? Tem o bioestático, que é o alimento cozido, congelado, né, já processado, e o biocídico. Então, o primeiro, ele promove a criação de novas células, né, o biogênico, o bioativo mantém a vida, o bioestático, né, só mantém a sua célula viva, o que você cozinha, né, a partir do cozimento. E se congela é pior, tal. E o biocídico é tudo aquilo que você falou, que eles colocaram no alimento que matam a célula, né? Assim, mais a longo prazo. E eu tenho uma sobrinha que foi fazer uma dieta e eu perguntei para ela, né, como era a dieta dela. E aí ela falou, eu achei muito legal assim a linha de trabalho da nutricionista, que ela falou não, por enquanto ela só quer desinflamar o meu intestino.
Então, tipo assim, antes de entrar com qualquer coisa, ela primeiro, essa nutricionista desinflama o intestino, né, lá do paciente, para depois entrar com o tratamento. Então, eu queria saber se você também usa essa linha, né, de trabalho aí, e é mais ou menos isso. Gratidão pelo espaço aí. Ah, obrigada, Tadeu. Muito interessante isso tudo que você falou, né? E sim, o alimento, quando a gente tem a grelina que para, né? E tem gente que tem a grelina sendo produzida no tecido adiposo. Quanto mais gordura você tem, menos saciedade a gente tem, sabe? Então, às vezes, até comendo devagar, eu falo, ué, mas por que que mesmo assim não aconteceu? Né? Porque é um hormônio muito forte para isso, né? O que você perguntou por último? Desculpa, que eu estava vendo aqui a mensagem que alguém me fez. É, se você começa desinflamando o intestino das suas pacientes para depois passar a dieta. Isso, com certeza. Eu nunca começo um tratamento já falando assim, vai fazer comer isso no café, isso no almoço, isso na janta, vai escolher esses alimentos X ou Y. Primeiro a gente faz o tratamento de desinflamação do corpo, né? E a primeira orientação vai depender também de cada um, mas já aproveitando, eu estou fazendo atendimento em grupo, porque às vezes em uma hora eu falo para uma pessoa, eu posso falar para 20, 30 ao mesmo tempo, né? Então eu atendo um grupo que a primeira orientação é a mastigação. Então a cada encontro eu dou algumas orientações e todas elas envolvem a inflamação, né? E aí, quando eles terminam, começa no último, né, nos últimos dias lá, né, do tratamento, fala assim, nossa, agora eu tô conseguindo ganhar músculo, porque fiz exercício a vida inteira e não ganhava músculo, porque desinflamou. Agora eu tô emagrecendo, por quê? Porque desinflamou. Agora eu tô, o médico fez exame, tirou os remédios, por quê? Porque não tá mais, né? O corpo já tá funcionando normal. Então, esse é o primeiro passo. Não tem como suplementar se o corpo está inflamado. Não tem como fazer dieta se o corpo está inflamado. Primeiro a gente entra com a desinflamação, sim, que é muito importante, para depois a coisa acontecer. Patrícia, eu me lembrei só de mais uma coisa, só mais um comentário. Depois que eu vim morar aqui na área rural, depois de aposentado, eu descobri que nem o bezerro pode tomar o leite da vaca depois de uma certa idade. Então, tipo assim, quando o bezerro chega de um certo tamanho, você tem que separar ele da mãe, que mesmo ele sendo um filhote dela, tendo mamado a vida toda, se ele mamar, ele tem uma doença, ele pode até morrer, mas na realidade é uma desinteria, né? Então, o intestino dele também, depois de uma certa idade, não se dá bem com o leite. Isso falando do bezerro. Agora você imagina a gente, né? Nós somos os únicos adultos que mamam na teta do outro animal, né? Nem eles mamam na mãe deles, imagina, gente, né? Então, a natureza, os animais são incríveis, né? Tem gente que fala assim, o bicho homem é que não sabe das coisas. O bicho animal, ele sabe das coisas, ele nunca vai comer algo que faz mal. Coloca uma porcaria industrializada no pratinho, o cachorro não vai comer, ele vai dar uma cheiradinha e vai sair andando, né? A margarina, né? Eles falam que nem mosca pousa, né, na margarina, não dá nenhum tipo de bactéria, né? Eles põem, que meu marido aqui é encantador de cavalo. A gente também mora no sítio, no mato, e tem vaca, né? Tem criação. E eles passam, o veterinário falou que eles passavam margarina no cavalo para não vir mosca. Sim. Você vê? Né? Então a gente come todo dia. Muito bom. Saber. Obrigado, Tadeu. Patrícia, eu não quero interferir muito aí na continuidade dos seus slides, mas Uhum. como você tocou no assunto do grupo que você consulta, né, faz uma terapia em grupo, sei lá qual é o nome correto, para mim esse negócio de nutrição sempre foi uma coisa muito individual. Como é que funciona você tratar nutricionalmente um grupo de pessoas? Isso que é interessante, porque em se tratando de desinflamar o corpo, não importa se você quer, e nos grupos que eu atendi, tinha gente que queria emagrecer, tinha gente que queria engordar, tinha gente que queria melhorar só a parte de triglicérides e glicemia, e tinha gente que queria ganhar músculo. Falei, caramba, cada um com um objetivo diferente no mesmo grupo? Bora.
São 3 meses de desinflamação, conscientização e desinflamação do corpo. Independente do caso, do objetivo de cada um, só de você desinflamar, você tem o resultado. Quem tinha que diminuir, melhorar a bioquímica, melhorou. Ah, inclusive tinha uma jovem, né? E também de várias idades, né? Que ela falou assim: Nossa, eu fiz exame, o médico disse que eu tô com anemia, tem que tomar um comprimido desse tamanho de ferro e não desce na minha garganta. E o que que eu faço? Fizemos exames no início, todo mundo manda exame, né? A gente faz a avaliação, tudo e vê o final. No final, ela não tomou o suplemento e o ferro dela melhorou. Ela falou assim: Como é que melhorou se eu não tomei? Porque desinflamou. O que ela comia entrava no sangue. A própria comida dela, o alimento que tinha no dia a dia, né, já entrou na corrente sanguínea e o problema dela melhorou. Então, para quem estava com anemia, para quem falou assim que treinava, não ganhava músculo, ganhou. No último que a gente teve agora, vocês conhecem a Sônia, tia Sônia Sunairi e a Márcia Kondo, as duas não queriam emagrecer. Elas assim, e agora que a gente não quer emagrecer, como é que a gente faz? Vocês não vão emagrecer. E aí elas fizeram o tratamento inteiro. Tem gente que emagreceu 5, 10 quilos e elas emagreceram só um, mas queriam emagrecer um. Então, é super possível, nesses 3 meses de conscientização e desinflamação, você, no objetivo que você tiver, você conseguir atingir. Tá? E aí tem sim os casos que nesse grupo Coronel Fecha eu falo assim: se alguém tiver uma particularidade, quiser falar direto comigo no particular, eu tenho, eu libero um dia pra gente falar sobre isso. E aí umas ligam ali e falam: olha, né, meu suplemento, meu médico pediu pra fazer isso, aquilo, então a gente ajustava até isso também, mas lá no grupo com a mesma orientação, tá? Aliás, se vocês quiserem, tiverem interesse, eu posso fechar um grupo só da egrégora. Eu acho isso muito bacana, mas acho complicado de você criar essa dependência, sabe? Você deve ter visto quando o Walter fez o bate-papo conosco. A quinta-feira eu nomeio você como administradora do grupo, porque o grupo é fechado, para que você possa divulgar lá o seu trabalho, né? Aí seria bacana que você pudesse divulgar amanhã os seus contatos e também se você já tem um grupo desse aberto ou não tem, enfim, divulga todas essas coisas amanhã. E aí, se você ver que o número de pessoas da egrégora que te procura é um número legal para você fechar um grupo, tudo bem. Se não, se procurar só um ou dois, você inclui num outro grupo que você está fazendo, entendeu? A ideia é ótima, só que por experiência eu sei que essa ideia de ficar. Porque aqui não dá espaço para a gente ficar cobrando da turma, olha, gente, você se inscreveu, não inscreveu, sabe? Então, coloca seus contatos, divulga o teu trabalho e esse trabalho em grupo, que inclusive eu quero também participar no futuro, a gente já conversou sobre isso, né? Uhum. Divulga que a gente vai, com certeza, ter pessoas junto com vocês aí. Mas tem mais pergunta no chat, mas vou deixar você andar mais um pouquinho com as tuas imagens, que nós temos só mais 15 minutos aí, depois eu te interrompo de novo com as perguntas. Tá, eu vou continuar, mas eu não vai dar tempo de falar tudo, porque esse é só um, tinha 5 itens, mas vou dar uma acelerada aqui também. Vamos ter E também, oportunidade de te convidar de novo. e também, o que eu não consegui responder aqui, fica o meu contato, tô lá no grupo, vocês podem me mandar lá, tá? As perguntas, as dúvidas que eu não consegui esclarecer aqui. Bom, e a água, né? Vamos lá. A segunda orientação é água. Pronto, lá vem a nutricionista falar para tomar água, né? A gente sabe que mais de 70% do nosso corpo é água. E como que tá essa água dentro do teu corpo, né? Ela tá limpa ou ela tá suja? Como que é suja? Se você hidrata o teu corpo com água limpa, é isso que vai alimentar as tuas células. É esse o combustível para as suas células trabalharem, porque toda célula precisa de água. Se você não toma água o suficiente, limpa, né? O teu corpo fala assim: sabe onde é que tem água nesse corpo
que não entra água pela boca, onde? Lá no intestino. Então, o teu bolo alimentar, ele começa líquido e termina sólido, porque a parede absorve o líquido que esse bolo tem. E ele fica ali dentro, hidratadinho. Quando você não toma, eles pegam a água dali para funcionar. E como é que é essa água? É imprópria, é suja. Exatamente falando do grosso modo, a água é de cocô. E é com essa água que tuas células vão trabalhar. E aí dá dor de cabeça, dá cansaço físico. Você fala, meu, eu tô irritado, não sei o que que eu tenho. Não tá tomando água. Muitas vezes a gente toma água porque tá com sede. Mas se o corpo tá pedindo água, é porque ele tá pedindo socorro. Socorro, preciso de água. Você não tá tomando, vamos ver se dá um sinal. Mas quando ele pediu, ele já hidratou com o que não era, né? Então, é muito importante a gente hidratar diariamente, né? E muitas vezes a gente acaba comendo porque não toma água, porque o seu corpo fala assim: já que esse corpo não tá entrando água, vamos fazer ele comer? Por quê? Porque toda vez que come entra um pouquinho de água. Tudo que a gente come, 80% mais ou menos é água. E aí o teu corpo fala assim: come alguma coisa, porque se você comer um grão de arroz, 80% é água, eu vou me hidratar. Então, às vezes a gente toma, fica comendo, mas é só tomar água que passa, né? Então, deu fome, toma água. Passou? Não era fome, era sede, tá? Quanto de água? Mais ou menos 30 ml por quilo de peso. Eu gosto de orientar logo uns 600 pela manhã quando acorda, porque quando a gente dorme, a gente desidrata o corpo. Se vocês subirem na balança antes de dormir, a hora que acorda, vocês vão perceber que a gente perde mais de 1 quilo durante o sono. Não é que dormir emagrece, dormir desidrata. E a gente acorda, já não toma água e fica pedindo comida. Tomando água logo que acorda, vocês não vão querer nem tomar café da manhã, porque o corpo vai estar alimentado, né? Ele vai estar hidratado, né? Evitar água 1 hora antes, durante e 1 hora depois do almoço e do jantar, que são as grandes refeições. Por quê? Porque eu preciso que esse ácido que está no estômago seja ácido. E ele tá ácido esperando receber o teu almoço, o teu jantar. Se você fica tomando água junto, você deixa esse ácido básico. E o básico não quebra a comida. Então, é o único momento que você para de tomar água 1 hora antes para manter a acidez, durante e 1 hora depois, para manter essa digestão boa. E ajuda a emagrecer porque a gente confunde a sede com a fome, tá? Então, eu gosto de colocar essa foto para vocês fazerem um teste caseiro de saúde toda vez que fizerem cocô. Dá uma olhada lá antes de dar descarga, como que ele tá. O um é bolinhas soltas e fica boiando na água. O 2 são juntas, mas também boia. O 3 e o 4 eles são pesados, ficam no fundo do vaso. O 5, o 6, o 7 é tudo mole, e o 7 é diarreia. O cocô ideal é o 4, entre 3 e 4, que ele tá lá no fundo do vaso pesado. Se o cocô tá leve, ele tá desidratado. Você não tomou água e o seu corpo tirou a água dele. E se ele tá muito mole, às vezes é algum alimento, alguma medicação em excesso, ou processo digestivo, trigo, leite faz muito isso, tá? Então é uma forma de a gente policiar. Fez cocô diferente, melhora ali, come fibra, mastiga, que vai melhorar o cocô. A terceira orientação é a quantidade de comida que a gente põe para dentro do estômago. Então, nosso estômago aqui tem um tamanho normal, um distendido e um muito distendido, né? Quem tá com o estômago muito distendido, come muito, porque você come um pouquinho, seu cérebro fala assim: tá, mas tá vazio o estômago, é melhor você comer mais. Enquanto não encher, você não para de comer. Por isso que quem tem obesidade mórbida e faz cirurgia bariátrica come menos, porque diminui o tamanho do estômago. Ele sustenta, sacia com menos, né? Então, como fazer o meu estômago não ficar distendido? Come menos. Precisa comer devagar ajuda a comer menos, né? Então, no Japão tem uma frase que chama Hara Hachibu, né? Você parar de comer antes de ficar satisfeito por completo. Sabe aquela vez que você termina de comer e fala assim, ai, cabe mais um pouquinho? Para. Sai da mesa, vai fazer alguma coisa diferente para desviar o foco. Vocês vão perceber que não precisa mais comer tudo. A fome passa, né? Deu, né? Como falou nosso colega, né? A produção de grelina veio lá, atuou e fez você parar de comer. Então, come devagar para conseguir comer menos.
Evitar líquido junto com as grandes refeições, porque você já vai encher com arroz, feijão, carne, salada, verdura, vai tomar muito líquido, vai distender o tamanho do estômago, tá? E procurar comer só quando tiver fome real. Tomou água, passou, não é fome, era sede, né? Tá, todo mundo vamos almoçar, mas eu não tô com fome, não come. Come mais tarde, a hora que o corpo falar, agora tô. Então vai lá e come, devagar, senão vai comer muito, né? Então, a diferença é fome e vontade. Às vezes eu tô com vontade e não tô com fome. A vontade passa, a fome não passa. Quando não passar, é fome, vai comer, tá? E por último, das orientações que vêm de fora para dentro, os hiperestímulos que a gente vive hoje em dia, né? Diminuir isso ajuda muito, que é o estresse mental. Naquela foto do início, que eu coloquei o menino vendo notícia ruim, sabe? Só ali dentro do joguinho e tudo mais. Isso acontece muito na nossa mente e enche de porcaria e a gente não consegue fazer o que tem que fazer, né? Então, o cérebro está com muita informação. Volta no tempo. Existia tudo isso que existe hoje? Não. É bom ter. Se não tivesse isso, a gente não estaria agora falando. Eu não teria falando com 26 pessoas ao mesmo tempo. Ótimo, mas tem que saber dosar. Quando a gente não tem controle disso, a gente tem uma coisa que chama obesidade mental. Tá entrando muita informação e a mente está obesa. Aí fala assim: nossa, o que que a Paty falou mesmo da mastigação? Eu não lembro. Tem muita coisa dentro da cabeça e não entra a informação da coisa que você tem que fazer. Por que que eu vou lá na biblioteca pegar um livro e fazer um estudo sobre aquele assunto? Se eu posso clicar e o chat já me dá o texto, a tese pronta, né? Então, assim, tá tudo muito rápido, muito acelerado e a gente não tá conseguindo ter tempo para fazer o que tem que ser feito, né? Então, o que que a gente pode colocar como hiperestimulante para o nosso cérebro? São os energéticos, dopam o cérebro, café em excesso, café saudável é na medida certa, né? 2 cafezinhos pequenininho por dia, ótimo, mais que isso já é exagero, a cafeína demora muito para sair, 12 horas para sair do corpo. E aí você fica com aquilo hiperestimulando. Quem fala assim, eu tomo café e consigo dormir, é porque já tá viciado nisso. O corpo já tá viciado, tá hiper ansioso com tudo, né? Então, se eu tenho um carro e eu coloco turbo nele, ele tem que correr. Se eu tenho carro, coloco turbo, ele não corre, tem algum problema no carro, que o turbo é novo. É a mesma coisa. Eu tomo café e durmo, peraí, sua máquina já não tá funcionando bem, né? Então, os álcools, né? Tudo na medida do possível, mas que a gente gosta, né, de uma cervejinha, mas é sempre bom controlar a quantidade, que isso aí também estimula demais as comidas ultraprocessadas, né, com muita gordura, muito corante, muito açúcar e vicia, né? As telas, né? Hoje você vai, senta ali na sala para ver TV, ninguém vê TV, fica vendo celular, fica vendo uma parte ali, muda de canal toda hora e vai para a cama, fica no celular, e isso tá dopando o cérebro não tá conseguindo fazer o que tem que fazer. A gente não consegue lembrar de mastigar, por quê? Porque eu não sei por que que eu tinha que mastigar. Ah, eu não tomei água, por quê? Porque a cabeça tá muito cheia de informação. Então, o que que a gente faz? Tem uma coisa que chama dieta da mente, né? Que eu gosto muito de usar essa conduta aqui, né? Viver o tédio, parar um pouquinho desse monte de coisa, pega o celular, guarda na gaveta, deixa no silencioso, fecha ele, marca assim, por 2 horas eu não vou mexer nele. Você já tá tirando um pouquinho a atenção daquilo, né? Fica na tela do computador, na tela do celular, na tela da televisão, tudo ao mesmo tempo, sabe? Para tudo, sai dali, fica quietinho, vive sozinho por um tempo. Isso ajuda muito a desnuviar um pouquinho esse monte de informação que nós temos. O sono é muito importante. Hoje em dia a gente não dorme mais, né? Então, hoje a gente está aqui essa hora, mas eu e o Walter, 7h30, a gente já está indo para a cama. Por quê? Porque quando você dorme, você consegue entender tudo que você fez durante o dia, tudo que você estudou. É na hora que você dorme que você aprende. É no sono que você controla todos os seus hormônios, grelina, leptina, dopamina, cortisol, que é o hormônio do estresse, insulina, todos os nossos hormônios sexuais, né, testosterona, progesterona, eles regulam num sono de qualidade, né? Então,
apagar tudo, desligar tudo e dormir vai fazer vocês terem muito mais saúde. Fazer meditação, respiração. Então, o que a Inês fez no começo, meu Deus, se a gente puder fazer isso todo dia, parar um pouco, largar tudo e ficar 2 minutinhos ali, é uma dieta da mente, é uma cura da mente para você conseguir ter foco no que tem que ser feito, né, para sua saúde. Você não, às vezes a gente sai para encontrar com os amigos, fica cada um no celular, né? Vamos interagir mais com as pessoas, conversar, saber da vida, contar a sua, né? A gente pega, tem o hábito de, nossa, o que eu vi outro dia na internet, quando viu já tá fazendo, já esqueceu da pessoa e já parou lá, né? Então, isso é uma forma e atividade física. Quando você está fazendo atividade física, você também traz esse hiperfoco, né? Porque tem que fazer. Tanto é que às vezes você começa a fazer uma caminhada assim, nossa, tive uma grande ideia, vou fazer tal coisa para o meu trabalho, vou fazer tal coisa para mim, vou fazer um jantar especial para minha família. Vem ideias boas na cabeça. O único momento que eu vejo aqui que a gente consegue de fato ter uma paz no dia a dia, parem para pensar, como que é o banho? No banho não dá para usar o celular, não dá para ver TV e não dá para ficar no computador. No banho é o momento que você fica com você. Cara, a água tá caindo, tem que lavar, tem que. Nossa, tenho paz. Façam momentos como um banho mais vezes no dia, vivam o tédio, né? Ficar um pouquinho. Mas por que que eu vou viver o tédio? Se é tão mais gostoso ficar ali nas coisas, né, fáceis e gostosas e divertidas, né? Por que que eu vou fazer? Por que que eu não quero fazer isso? Porque é desconfortável ficar sem fazer nada. Imagina que eu vou ficar 5 minutos, 30 minutos sem fazer nada. Meu Deus, começa a dar até coceira, né? Mas não tem como a gente mudar se a gente não viver esse desconforto. Então é muito importante ter coragem, largar isso e ir transformando. Tem gente que eu falo assim, faz 2 minutos, agora 5. E eles terminam assim, transformados, falam assim, pai, você acredita que agora eu tô fazendo meia hora de tédio? E tá sendo cada vez melhor e mais fácil? Só começa todos os dias como escovar os dentes, tá? Então, eu falei até agora. Tem 1 minuto, Rê, para falar da interna? Ou não falo? Vou falar. Não vou falar, não vai dar tempo. É melhor não. É Tá melhor. bom. A É, gente marca um outro para eu falar sobre a interna. Porque a interna que é da alma, né? Que agora que o bicho vem pro egrégora, mas é muito pouco tempo e também muita informação não absorve, né? não, eu acho que você atingiu o propósito, né? Já tem manifestação de gente que vai querer fazer parte do teu grupo, enfim. Só que antes da gente fechar, eu quero convidar um amigo muito poderoso para estar fazendo o agradecimento a você em nome do nosso grupo, que é o Edenilson. Ed, por favor. Poderoso! Oi, oi, Patrícia, tudo bem? Oi, Ed, que honra ter você aqui para me agradecer. Imagina. A Cris está mandando um beijão para você. Falo para todo o grupo, a Patrícia é maravilhosa. Vocês viram pelo conhecimento dela, né? E eu tive uma honra enorme de acompanhar você e o Walter juntos, desde o início. Desde o início mesmo, né? O Renato, Inês. E o que eu posso falar é a felicidade ao ver vocês dois juntos. E como vocês fazem a mudança na vida de todos. Ele lá, com aquela categoria dele com os cavalos lá, que é sensacional, e você ajudando tanta gente. Eu amo os dois, vocês sabem disso. É verdade. Acompanhei bons, maus momentos e vocês também fizeram isso comigo. Então é uma jornada maravilhosa. Olha, Patrícia, como sempre, seu trabalho é maravilhoso, ajuda muito. Esses grupos, gente, é poderoso, hein? Vocês estão pedindo para ir para o grupo? Vão, e vocês vão ver como é legal. Mas a doutora Patrícia, também professora, ela vai pegar no pé. Pensa que é só essa chegar, e falar, não, eu vou. Não, porque é importante.
Aprendi com a Patrícia que água é uma coisa fundamental, fundamental. Eu me cobro por causa disso. E isso é muito importante, viu? Olha, Patrícia, um grande beijo para você, para o Walter, para todos os colegas do grupo. Só cometeu um erro o Renato. O grupo não era o grupo poderoso. Era uma questão feminina mesmo, era as poderosas. E nisso estava eu, o Walter, Renato, o Alexandre, o pessoal falava, pô, mas as poderosas? Eu falei assim, por que não? Sim, nossa alma não tem sexo, nossa alma é poderosa, a terra é feminina, e é isso aí que eu quero falar para vocês. Renato, muito obrigado pelo convite. Nossa, uma surpresa, né? Porque, assim como eles, adoro também você, Inês, toda a turma que está aí ouvindo. Muito obrigado pela oportunidade. Gratidão, Ed. E o Ed, Patrícia, ele não veio porque eu convidei ele para fazer o agradecimento. Eu só convidei ele 5 minutinhos antes, tá? Ele veio para poder te prestigiar mesmo, para estar junto do grupo. Ele sempre que pode estar aqui nas nossas egrégoras, enfim, é um grande irmão nosso. E você, Ed, percebeu que o Walter não é nem um pouquinho emocional, né? Você já viu o bicho chorando ali? Ele E- sabe, Esse é o grande Walter. É ele sabe. poderosa. É que Renato, eu ouvi esse cara, assim como, né, você. Mas o Ed, a gente também tem histórias breves, mas muito intensas, né? Então Sim. é coisa que quando a gente se escuta, flora. E a distância parece que aumenta a saudade, ver por vídeo, sabe? Aumenta a saudade. E, É, e e estávamos no mesmo bairro, né? É, o nosso grupo não esqueceu do teu convite para a gente ir aí no espaço de vocês. Eu e o Denis ficamos, inclusive, de procurar uma data que seja melhor para nós, para convidar o grupo. A gente ainda vai fazer isso, espero que ainda esse ano, com certeza, tá? Aí, Ed, você vai ficar sabendo, quem sabe você consegue estar lá com a gente também, enfim. já Renatão, estou inscrito. eu tive o prazer de receber já a Zaira aqui. Ah, é? Zaira teve aí? É, Ah, teve que aqui, ela veio, já bacana. fez A foto uma antes dela atividade é aqui com o com a nosso gente. cabelinho. Foi muito bacana. Eu espero Que que ela tenha ótimo. gostado. Ela volta agora em agosto. Tenho certeza que gostou, sim. Da mesma forma que quando o Walter terminou o bate-papo dele e ficou aquele convite para. Porque o que menos ele falou naquele dia foi de encantamento de cavalo, né? E aí ficou o convite para que ele volte no futuro para falar disso. Fica aqui o convite para você falar da epigenética externa, é isso? Não, Interna. interna, Para mim é interna, interna. tá? É o alimento da alma. Mas amanhã, se você puder colocar pelo menos os slides que você utilizou hoje, se você quiser guardar os outros para o futuro, não tem problema. Mas pelo menos o que você usou hoje, compartilhe conosco. Que eu queria printar as telas, mas não queria perder a atenção, então eu não printei nada e tem muita coisa boa para a gente estar revendo ali, né? Coloque seus contatos para a gente procurar se juntar num desses grupos aí também, né? E vocês dois sabem que estão eternamente convidados para estarem junto conosco, né? É uma delícia estar junto com vocês, vocês são uma luz enorme. E volto a lembrar a historinha que eu contei, sabe? Estamos aqui num grupo de Cristos, de Budas, de seres de luz, não importa o tamanho que seja, né? Mas nós estamos procurando fazer o nosso melhor, tá? O fundador da Provida, Dr. Celso Charuri, ele tinha uma frase que ele dizia: faça o melhor que você reconhece como certo, né? E é isso que o nosso grupo procura fazer. Então, foi uma honra ter te recebido, Patrícia.
uma honra que a Inês tenha conduzido mais uma vibração, que todo mundo sempre gosta muito de quando ela conduz a vibração, enfim. E olha, a Zaira apareceu aí, comentou que gostou muito de ter visitado vocês, tá vendo? Eu vou compartilhar depois contigo, Patrícia, o chat. Aí você vê, porque a Zaira até comentou de uma indústria de alimentos ali, se você conhecia, tal. Depois vocês falam no particular. E o que você achar que deve compartilhar com o grupo, você compartilha, tá? E é isso, gente. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Vou te mandar o link da gravação também, tá? E Gratidão. estaremos juntos. Kelly dizendo que foi muito bom, assunto de muita importância. A Marisa também escreveu que gostou do. Bom, o assunto realmente é um assunto que zela por cada um de nós, né? Por cada um de nós. Então, tenho certeza que foi uma noite proveitosa e será uma parceria proveitosíssima estarmos juntos aí sempre, tá bom? Um bom Obrigada. final de Obrigada. noite para vocês. Quer fechar, Patrícia, por favor? Quero agradecer muito esse convite. Foi uma honra para mim falar com todos vocês, um pouquinho do que eu sei, né? E tem muita coisa ainda para falar, dá para ficar um ano falando. Mas cuidem do corpo, tá? É o que carrega a alma. Então a gente, se essas energias são boas, mais pessoas precisam receber, né? Aquelas 3 pessoas, né, Rê? Ou mais. Uhum. Ou Então, mais? com saúde, a gente consegue expandir muito mais o que a gente está fazendo aqui toda quarta-feira, né? De vibrações boas, de aproximar de Cristo. Então, com saúde, isso vai ser possível com mais facilidade. Então, cuidem e precisar de mim para isso, contem comigo. Fiquem à vontade para mandar mensagem, me ligar, me escrever, que é um prazer para mim atender vocês, tá bom? Obrigada por tudo, pela oportunidade. Obrigada, Inês, pela Ai, minha vibração. linda, foi muito bom. Obrigada, viu? Ed, obrigada, amor, todo mundo. Uma boa noite de sono para vocês e até a próxima. Até a Boa noite. Tchau a todos. beijo em Boa todos. noite, obrigado, Patrícia. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite a Boa todos. noite. Muito obrigado.